Agora é com o senhor aí. Bom, boa noite a todos que estão prestigiando esta live. E eu queria dizer umas palavras antes de começar, Cláudio. Pois não. Eu queria dizer que hoje é uma noite muito especial para mim e para minha família. Estamos pela primeira vez iniciando uma força-tarefa que nunca tivemos antes, com tanta gente ajudando. E por que é um dia especial? Porque nós vamos pensar juntos, com todos vocês, que estão dedicando um pouquinho do seu tempo, de suas preciosas vidas, a ouvir, mais uma vez, o que podemos ou devemos fazer para localizar nosso querido escoteiro Marco Aurélio. Talvez algum aí esteja dizendo, puxa, outra vez? Pois é, para alguns, pode ser que seja apenas mais uma vez um comentário. Para mim, todo dia, há mais de 10 mil dias que eu vivo essa história. Todo dia eu vivo essa mesma história. Mas depois das lives que realizamos, recebemos muitas sugestões de diversos pontos do Brasil e até do exterior. Algumas vamos apresentar aqui e vamos ver quem pode nos ajudar. Antes, gostaria de fazer uma saudação muito especial a todo o pessoal do nosso grupo escoteiro e bandeirantes do Olivetano 240. Creio que nós já estamos aí por volta de umas 50 pessoas. E aqueles pequenos lobinhos, fadinhas, escoteiros, sêniores, pioneiros, bandeirantes, B1, B2 e os chefes, todos os amigos de tantas jornadas, continuam juntos, cada qual na sua família, mas com aquele mesmo espírito de crianças. Crianças sinceras, amigas, criativas. De tantas reuniões, tantos fogos de conselho, tantos acampamentos. Isso mostra que as sementes que nós lançamos há 40 anos atrás frutificaram e deram frutos saudáveis. Enfim, nós construímos uma grande família, a família Olivetano. O meu abraço fraterno a todos. E posso dizer que fiquei muito feliz de ver vocês, pequenas crianças, novamente reunidas e se divertindo com seriedade, com alegria e com humor. E essa mensagem eu posso dizer a vocês que vem aqui do fundo do meu coração, tenho certeza. Por uns tempos nós não nos vimos, mas eu gostaria de lembrar uma canção muito emocionante do nosso grupo. Todo esse tempo que estivemos separados, mas não estivemos separados. Não é mais que um até logo. Não é mais que um breve adeus. Bem cedo, junto ao fogo, tornaremos a nos ver. Bem, a força-tarefa que estamos iniciando hoje, com uma força incrível, tem tido a grande ajuda deste nosso amigo, o Cláudio e a Tauro, que há alguns anos se juntou a nós nessa luta. Quero agradecer também aos guias dos Picos do Marins, ao Rodrigo, ao Ismael, ao Jonas, ao Robson e à população da cidade de Piquete e Marmelópolis. Nessa nossa força-tarefa, nós estamos buscando pessoas que ajudaram nas buscas na época para contarem o que viram naquela montanha, como bombeiros, policiais, mateiros
e outros que vivenciaram aqueles dias e que podem nos orientar quanto ao que fazer agora. Estamos preparando um novo cartaz com imagens de como Marco Aurélio pode estar hoje. Por exemplo, se ele perdeu a memória, talvez tenha uma carteira de identidade nova. E com as impressões dessa carteira, podemos comparar com as de Marco Aurélio. E graças ao apoio do nosso amigo Sargento Machado, nós deveremos ter a participação das polícias federal, militar, civil, de todo o Brasil e policiais também da América Latina. Teremos também a participação de grupos escoteiros de todo o país e do exterior. E vamos pedir ajuda na distribuição do novo cartaz a igrejas católicas, evangélicas, enfim. Eu não tenho conhecimento nessas igrejas, mas, por exemplo, se você aí que está me vendo e ouvindo conhece o bispo Edir Macedo, faça uma apresentação. Se conhece alguém da Assembleia de Deus, faça uma apresentação. Na Igreja Católica, a mesma forma. Nós queremos buscar pessoas que possam nos ajudar nessa distribuição fantástica que nós vamos fazer. Vamos ver também se o Google ajuda nessa divulgação. Enfim, você que está nos assistindo, envie suas sugestões. Nós vamos olhar todas com muito carinho e ver como poderemos viabilizá-las. Só que sozinho, eu e minha família não conseguiremos. Por isso, peço humildemente a sua ajuda. Cláudio, palavra com você. Passe as informações que você tiver, estou aqui pronto. Bom, boa introdução, seu Ivo, porque justamente o que a gente tinha comentado no título da live, que a gente ia falar sobre essas novidades que vieram, né, após a repercussão das lives, do programa que o senhor gravou na TV Record, e das pessoas que estão vindo, querendo colaborar, querendo ajudar. Então, foi muito importante o senhor ter comentado isso, que eu ia fazer uma introdução sobre alguma dessas novas ideias e sugestões, né, sobre essa busca. Se o senhor me permite, eu ia dizer que até eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Ó, essa pessoa, o Nemésio Dário, ele deu uma sugestão de fazer o seguinte, ó, fazer um levantamento das impressões digitais do Marco Aurélio em institutos de identificação no Brasil e em outros países. Então, eu queria saber, eu acredito que o senhor a gente já conversou, o senhor já está vendo isso, né, seu Ivo? Sim, nós estamos preparando um cartaz onde nós vamos colocar as impressões datiloscópicas. Porém, até hoje, nós não temos isso unificado no Brasil. Nós temos por estados. Então, nós vamos encaminhar a cada Polícia Civil, Militar Federal de cada estado as impressões do Marco Aurélio e, havendo alguma possibilidade de fazer algum confronto, eu digo, cada um, se tiver conhecimento no seu estado, nas polícias, e puder nos ajudar, por favor, nos ajude, mas é exatamente isso que nós vamos fazer, Opa, o seu Ivo acabou caindo, mas daqui a pouco ele volta aí, pessoal. Então, continuando, eu queria agradecer o Nemésio Dário, né, por essa sugestão, como outras aqui que está surgindo, que a gente vai acabar colocando aqui, como o seu Ivo já vinha dizendo, né, pessoal? Então, aqui, ó,
Estou dando boa noite a várias pessoas aqui, todo o pessoal do Grupo Olivetano 240 está aqui participando, que poderiam ser feitas. Mas as ações, o que eu estava explicando para o pessoal, não depende, não é que a família vai fazer, porque a família já fez o que tinha que fazer. Nós estamos querendo pessoas que possam fazer as ações, mas com firmes, né? Com realmente pessoas que têm capacidade para ir lá e desenvolver um projeto desse, né? Porque sugestões a gente tem muitas, né? Então, agora a gente está precisando de ações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, é o tal negócio, né? O Brasil, o mundo, tudo é muito grande na nossa cabeça e não dá para a gente. O dia tem só 24 horas e, de repente, as coisas vão passando, passando e a gente. Não é que não tem tempo, você faz uma coisa, mas você não consegue fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, que é o que a gente está imaginando fazer agora, criar essa força-tarefa de forma que cada um possa fazer um pouquinho. Se a gente somar um pouquinho de cada um, a gente vai com um monte de ações, um monte de atividades que a gente possa realmente chegar a uma conclusão, né, Cláudio? Isso. Então tá, tá surgindo muita coisa, a gente está muito esperançoso, né? Vai realmente, acredito que nós vamos sim colher resultados, viu, seu Ivo? Agora, o pessoal quer entrar um pouquinho no caso específico, né? O senhor podia contar, seu Ivo, um pouco sobre não tudo, mas umas partes do caso que o senhor acha muito relevante, o que o senhor podia falar sobre as buscas, né? O senhor tem conversado muito comigo sobre as buscas. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora mais sobre o caso especificamente, né? Então, algumas pessoas, inclusive recentemente, têm insistido que as buscas foram mal feitas, que faltou isto, faltou aquilo, tal. Mas quem conhece o tamanho daquela montanha é um maciço que traz gente do exterior para conhecer o Pico dos Marins, o Itaguaré, a Pedra da Mina, aquela região ali no sul de Minas e São Paulo. Então não é um pedacinho qualquer, um terreno pequenininho que você vai lá e resolve. É tão grande, aquela região é tão grande, que a gente fica meio perdido por onde começar. Por exemplo, agora mesmo me escreveu um professor de arqueologia. Então, ele disse, não, eu poderia ir lá estudar as pedras, porque naquela época as buscas foram feitas nas fendas, tudo, e o pessoal descia de corda, de rapel. E ele tem razão quando diz, hoje nós temos microcâmeras que descem, vasculham tudo. A tecnologia mudou muito em todos esses tempos. Então, eu vou escrever para ele, eu não tive oportunidade de responder, ele me escreveu ontem, eu li atentamente, até agradeço, ele é lá de Araraquara, e vamos ver, vou pedir a colaboração dele com os conhecimentos, ele disse que a Unisantos tem uma estrutura muito boa para esse tipo de coisa, vamos falar com a Unisantos, eu não sei se ele tem contato, para ver se consegue viabilizar isso para a gente. Então, ideias nós temos muitas, por exemplo, tem uma senhora aí, que diz que já localizou mais de 6 mil pessoas desaparecidas. Também eu tenho que falar com ela. Só que, de repente, quando eu vou ver, o dia acabou e não deu para falar com todo mundo, porque você liga, não encontra, você tem que procurar o telefone, tem que procurar o e-mail e tal. Então, é uma luta muito grande, viu, Cláudio, e vocês que estão acompanhando a gente. Não é que a gente desiste da luta, não, não. Nós vamos continuar lutando até buscar uma solução. E eu vou repetir aquilo que eu sempre digo: eu não vou morrer sem ter uma solução para esse caso. Isso eu posso garantir para vocês, que nós vamos ter uma solução para esse caso. E sempre lembrando, Cláudio, Sim. duas palavras-chave. Duas palavras
inocente ou culpado. Nós não estamos aqui fazendo julgamento de uma pessoa, de um grupo, de policiais que fizeram buscas erradas, de bombeiros. Não, nós não estamos querendo isso. Nós não estamos querendo buscar nem inocentes, nem culpados. Todos nós queremos achar o Marco Aurélio. Agora, por exemplo, tem a Viviane, que é uma professora lá do Vale do Paraíba, que vai procurar localizar para a gente, no grupamento de bombeiros de Taubaté, se nós temos alguns bombeiros daquela época que participaram das buscas e que possam relatar o que viram, o que aconteceu, para a gente ter. Tem também uma seita, não sei se ainda existe, mas naquela ocasião havia uma seita chamada Borboletas Azuis, e o pastor se chamava Maxwell. Eu não sei se ele ainda está por lá. Eu nunca conversei com ele, porque naquele momento também era tanta informação, tanta imprensa para a gente falar disso, tanta polícia, e a gente conversando, que muita coisa passou. Mas, de repente, e se ele está nessa seita? Não é seita ruim, não. É seita que procura captar pessoas para o seu meio. E, às vezes, essas seitas, elas envolvem a pessoa de tal forma que a pessoa deixa para trás tudo que foi a vida e passa a entrar numa vida nova, muitas até vida boa mesmo, de fazer o bem, tudo. Eu pergunto se alguém conhece a seita Borboletas Azuis aí pela região do Marins, aí pela região do sul de Minas, e consegue falar com esse pastor Maxwell, ótimo. E eu gostaria de falar com ele também, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Mas, Cláudia, é isso, a nossa luta é essa, buscar. Eu estou aqui para ouvir. Exatamente, o pessoal comenta muito dessa seita, né? Até a gente também está querendo tentar conversar com essas pessoas, achar essas pessoas, porque não é fácil, você tem que se deslocar, tem que fazer ação, não adianta ficar em casa que não é difícil, tem que ir lá na região, procurar. O chefe Bala, ele disse que tem um contato, conseguiu um contato, não especificamente com a seita do local, mas ele conversou com o pessoal dessa seita, ele está investigando lá também, né? E ele me disse o seguinte, que essa seita, na verdade, ela é uma seita que não faz, o pessoal fala muito de rituais, tal, não é nada disso, é muito pelo contrário, né? A gente julga muito, mas ele diz que não é uma seita que faz esse tipo de atividade, é uma seita totalmente diferente, com outros propósitos, tal, mas a gente não sabe, naquela época podia ser diferente, né? Olha, o senhor Ivo, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Coloquei aqui. A Paula Carvalho Amando, muito obrigado. Ela fez uma sugestão aqui. Será bom abrir uma conta bancária para arrecadar fundos para as buscas. O senhor pode falar sobre isso? Senhor Ivo? Olha, a gente não está preocupado em falar de dinheiro no momento. Não sei quem administraria isso. É uma boa ideia, mas eu não gostaria de me envolver com isso, não. Se alguém quiser administrar, se alguém quiser tentar, porque às vezes a gente tem boas intenções e as pessoas entendem de outra forma. Claro que essas buscas nós vamos precisar bancar. Então, por exemplo, tem gente lá do Rio Grande do Sul que está querendo vir até o Marins para fazer estudos, que está querendo encontrar pessoas daquela época. E essa pessoa já me falou que ela vem por conta própria, tal. É muito complicado a gente mexer com dinheiro sem saber o que vai fazer, né? Sem saber. Não me preocupa muito assim a questão do dinheiro, não. Eu acho que todas as pessoas que nos ajudaram até hoje foram pessoas assim que dedicaram o seu tempo, dedicaram o seu trabalho a nos ajudar. Então, como eu sempre digo, né, o que valeu nesses
naquela época e até hoje, a solidariedade humana. Até eu queria comentar, Claudio, para vocês verem. Só para deixar claro, ela fez uma sugestão assim para as pessoas doarem, né? Se fosse o caso das pessoas fazerem uma doação numa conta bancária, mas eu acredito que daí a gente teria que criar uma associação, aí era um projeto que pode vir a acontecer, né? Mas por É, enquanto não, né? então, por exemplo, vamos falar de dinheiro, então. Eu preciso de 7 milhões de reais para poder viabilizar o filme. Se enxugar isso para alguns capítulos, com 2 milhões e meio, nós conseguimos helicópteros, drones, pessoas, pesquisadores que vão cuidar do filme. Só que até hoje nós não encontramos uma empresa disposta a nos ajudar. Se alguém conhece uma empresa, eu falei já com o Banco Itaú, não se, porque no momento o foco era outro. Então a gente está buscando para poder viabilizar a questão do filme, que eu reputo que você coloca um filme numa Netflix, numa Universal, numa Globoplay, no dia seguinte o mundo inteiro está sabendo daquele fato, daquele acontecimento. Só que nós não conseguimos, com as nossas forças aqui, encontrar uma empresa que esteja disposta a investir. O nosso projeto é aprovado pela lei de incentivo, está aprovado. Então, pode viabilizar no imposto de renda, talvez até em São Paulo, no ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. Agora, eu preciso que alguém diga assim, olha, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, vou te colocar em contato. Tem um amigo agora tentando viabilizar. Eu espero que ele consiga, né? Que ele consiga viabilizar com alguns patrocinadores essa verba, porque a gente vai ter que pagar hotel, refeições, um monte de coisa para viabilizar o filme. Quanto às demais buscas, eu acho que depende do que as pessoas pretendem fazer, porque eu creio que mais do que buscar na região, a gente precisa de ações nacionais e internacionais. E hoje nós temos a grande tecnologia da internet. Se nós colocarmos o cartaz do Marco Aurélio, que vamos colocar, acredito que no máximo em 10 dias nós estaremos fazendo isso, todo mundo vai ficar sabendo ao mesmo tempo, não é? Desculpe interromper, senhor Ivo. Quando o senhor caiu a sua conexão, eu já estava falando justamente isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses novos cartazes que o senhor está já viabilizando. Como é que está esse projeto aí? Quando vai sair? Como que a gente vai ter acesso a isso? Se o senhor podia falar um pouquinho para eles aqui. Sim. Nós vamos liberar esse cartaz para quem quiser fazer uma divulgação. Que nem o Sargento Machado vai mandar aqui, em nome dele, para Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, com o grande conhecimento que ele tem. Então, na parte das polícias, isso praticamente está resolvido. Tem algumas religiões, vamos dizer assim, que eu não quero mencionar o nome, mas que vão fazer isso a nível internacional. O cartaz vai ter fotos do Marco Aurélio como se ele estivesse hoje, que o artista que está fazendo imagina que ele poderá estar. E junto, em alguns casos, alguns cartazes vão ter as impressões datiloscópicas. O que a gente só precisa um pouco de cuidado é saber a quem está integrando para evitar algumas extorsões, gente que não tem as boas intenções que nós temos e que estão visando outras coisas. Nós tivemos isso já, nós temos exemplo disso na nossa história. Nós tivemos alguns casos assim de tentativas de extorsão, tivemos recolher de falar com algumas entidades. Uma pessoa do grupo antissequestro de São Paulo está em contato comigo.
para também ajudar. Então, é tanta coisa, tanta gente querendo ajudar. E a gente está listando tudo isso. Por isso que eu digo, hoje que nós temos essa live aí com tanta gente assistindo e que depois vai poder ainda, quem não assistir ao vivo vai poder procurar depois, que deem sugestões para a gente. Nós vamos estar sempre ligados aqui e toda sugestão será muito bem aceita, viu, Cláudio? Por exemplo, ó, a Cristina Souza, nossa amiga aqui, ela escreveu o seguinte, ó, é preciso colocar as fotos nas redes sociais, é muito mais rápido e compartilhemos. Então, isso vai acontecer, Cris. Assim que ficar pronto lá os cartazes, a gente vai fazer isso sim, né, seu Ivo? Sim, sim. Tem alguns casos aí até interessantes, ó, Cláudio. Uma pessoa que assistiu a live a última vez me disse que a esposa dele foi abduzida e que ficou uns 4 ou 5 dias. E que quando retornou, tinha uma pequena cicatriz. E ela tinha um chip não terráqueo no corpo. E com isso ela passou a curar pessoas, a fazer um monte de coisa. Eu estou comentando isto apenas para vocês verem como as pessoas querem ajudar, de uma forma ou de outra. Eu falei daquela senhora que já localizou mais de 6 mil pessoas desaparecidas, uma senhora espírita também, aí do sul. Rosa Maria, Dona Rosa Maria. Rosa Maria. Nós vamos entrar em contato, mas vocês veem que o dia passa muito depressa. Eu sozinho não consigo. Então, acredito que com esse cartaz em mãos, quem tiver possibilidade, não precisa nem falar comigo. Diz, olha, eu vou falar com aquela pessoa ali, vou falar com esta polícia aqui, vou falar com aquele grupo escoteiro. Tem um grupo escoteiro de Minas Gerais que já me escreveu e que quer também os cartazes, que quer fazer a divulgação em todos os lugares que puder. É isso. E tem um outro companheiro nosso aí que está fazendo buscas em asilos ali da região do Paraíba, em fazendas. É possível? Claro que é o Luiz Moreno, né? O claro Luiz que é Moreno está aqui, ele está fazendo esse trabalho. Essa ação que a gente quer, né? Por exemplo, ele se dispôs a ir lá colaborar dessa forma. Ele está fazendo esse projeto de ir nos asilos, né? Eu agradeço até ao Luiz aí, uma vez, numa outra sugestão que ele deu, a gente foi falar com o rabino daqui de São Paulo, dos judeus, então também se colocou à disposição para nos ajudar. Então, quem pretende nos ajudar é muita gente. Agora, eu senti assim, ok, o pessoal vai nos ajudar como? Estava faltando um elo para ligar essas pessoas às ações. E eu entendi, eu e minha família, que um cartaz novo seria o momento ideal, já que hoje nós dispomos desses meios de comunicação, como a senhora aí mencionou, as redes sociais, sensacional, mas sabe, você tem Instagram, você tem tanto nome que eu nem sei, mas eu sei que vai por todo lugar, você clica ali, dali um pouco tem 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas acompanhando tudo aquilo, sabe? É isso que a gente está pensando, né, Cláudio? Você também, eu sei que está se dedicando muito. Eu sou muito sobre isso. A teoria da abdução, ela é válida, até que se prove o contrário. Mas como se prova? Nós precisamos de uma prova. É muito difícil chegar e falar, olha, eu sei que ele foi abduzido, ele foi, mas cadê a prova? Isso que a pesquisa ufológica vai tentar trazer, de alguma forma, se foi isso que realmente aconteceu com ele, uma forma científica que a gente possa demonstrar que realmente houve algum processo dessas outras realidades aí, né? Mas enquanto a gente não conseguir trazer alguma coisa concreta sobre isso, a ufologia ela pode sim trazer essa resposta através de pesquisas,
né, nas áreas, o senhor já tá há muito tempo aí na ufologia, 3 anos comigo, o senhor já entende muito bem o que eu estou falando. Então, eu gostaria de esclarecer isso para os amigos, né? Porque chegar e dizer, olha, seu Ivo, o senhor aquiete seu coração, que seu filho está num lugar bom, mas ele não está mais aqui. O senhor entende perfeitamente, não é isso? Só que nós precisamos que demonstrar isso através de alguma coisa concreta para a gente poder realmente dizer para o senhor que isso realmente aconteceu, né? Pois é exatamente isso. Né? Porque você tocou num ponto aí, ô Cláudio, que é assim, muita gente diz, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo, eu acho. Se eu ficar só no achômetro, eu não tenho mais o que fazer. Porque eu vou dizer, bom, eu acho que ele está na China. Pô, como é que eu vou achar ele na China, lá entre mais de 1 bilhão de chineses? Então, eu não posso acreditar no eu acho, no eu acho. Acho que é interessante, sim, as pessoas colocarem essas dúvidas no achômetro, acham sim. Mas eu, como jornalista e como advogado, eu quero provas concretas, só em cima disso que eu posso organizar minha vida e o meu futuro. Não posso ficar pensando, então eu acho que aconteceu aquilo, então tá bom, então vou me esquecer, encerra por aqui. Não é esse o ponto. Enquanto a gente Não, estiver vivo, enquanto tiver vida, nós temos que lutar para encontrar uma solução para esse caso. Eu só posso dizer mais uma vez, eu vou encontrar, não eu, com a ajuda de todos vocês, nós vamos encontrar uma solução para esse caso. Podem ter certeza. Podem ter certeza. E acredito que não está muito longe, não, da gente ter essa solução. não, eu acredito nisso também, seu Ivo. Agora, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho. A gente já falou sobre as buscas, né? O senhor já né, falou sobre o pessoal. O pessoal está dizendo muito aqui, comentando muito sobre as borboletas azuis. O pessoal tem comentado se foi investigado, a gente já falou sobre isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco agora de como foi esses 35 anos, porque muita gente, né, não entende que muita gente que pegou o caso agora, não sabia desse caso, tal. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a família, que, na verdade, essa busca, ela nunca cessou, né? A família teve que andar, teve que caminhar com a perda momentânea dele, mas estamos aí, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu faço uma pergunta, Cláudio, a você, como se eu estivesse falando com cada um. Se eu dissesse para você agora, Cláudio, acaba de desaparecer uma pessoa da sua família, qual seria a sua reação? Difícil, né? Porque ninguém passa por isso. Ninguém não, pouquíssimas pessoas. Então, aquilo foi um raio que caiu dentro da minha casa. Na verdade, destruiu a nossa família, porque a gente passou só a ter foco nas buscas do Marco Aurélio. Trabalho, projetos que nós tínhamos. Nós tivemos que abandonar muito, nós viajamos demais, então tinha que largar o trabalho, tinha que largar os filhos aqui, um para cá, outro para lá, porque nós tínhamos que buscar o Marco Aurélio. E chegou um dia, meus filhos eram pequenos ainda, né? A Adriana tinha 17, o Fábio tinha 15 também, 16. E chegou um dia que a Patrícia, que tinha apenas 10 anos, ela chegou para minha esposa e disse assim: "Ô mãe, será que você, para prestar um pouco mais de atenção em nós precisamos desaparecer também?"
Então, não bastasse aquele problema diuturno na nossa cabeça de tentar localizar Marco Aurélio, ainda ter que confortar os demais. Então, foi um drama. Isso que eu perguntei para você, como eu disse, é difícil? Não, não é difícil. Qualquer um enfrenta, porque você não tem o que fazer. O que ocorre é que você diz, e agora, o que eu faço? Bom, vou chamar a polícia. Aí a polícia diz assim, bom, eu só passo iniciar buscas depois de 48 horas, porque é muita gente que desaparece em São Paulo, 50 a 60 por dia, e 3 a 4 serão definitivos, mas quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos aparecem. Mas então eu pergunto, se eu fosse policial, eu ia dizer, bom, eu vou começar as buscas aonde? O que eu posso fazer para ajudar? Então, esse é um problema, Cláudio, que fica só com a família. Tem os amigos, tudo, mas cada um tem sua atividade, um faz uma coisa, outro faz outra, e vai tocando a vida. Claro que não esquece da gente, sim, mas acontece que a família sofreu demais, muito, muito. Foi um desastre, na verdade, acabou com a minha família, né? Esse fato. Acabou com a minha família, eu não pude dar aos filhos a atenção que eles mereciam, e que naquele momento de adolescência, eles estavam precisando de uma companhia. E eu sei que eu não fui essa companhia como eu gostaria de ter sido. Agora, eu consigo voltar atrás? Não. Eu tenho que olhar para frente. Como eu já falei, a vida é como você andar de bicicleta, você leva um tombo, você levanta, sobe na bicicleta e vai para frente. Você leva outro tombo, sobe na bicicleta e vai para frente. Não olha para trás. Não adianta olhar para trás. Por isso que eu digo, nós estamos procurando culpados aqui. Não, nós estamos olhando só para frente, para ver o que nós podemos fazer. Só deixar um relato aqui, que quanto ao movimento escoteiro, nós não temos absolutamente nada contra o movimento maravilhoso. Ajudou muito na formação. E basta agora ver como o Olivetano já está aí 40, 50 pessoas, que eles todo dia se comunicam, quase todo dia. Eu, como não tenho tanta competência no escotismo, eu só fico olhando lá as mensagens, tudo, e fico muito feliz de ver como o pessoal manteve aquelas amizade de criança, que são esses os amigos sinceros. E, na verdade, na vida, você vai procurar, você tem 1, 2, 3 amigos em quem você pode confiar na vida. Mas eu fico surpresa que o Olivetano tem umas 50 pessoas que se dão muito bem, são todos amigos. E eu posso dizer com muito orgulho que eu ajudei a construir um pouquinho dessa família, porque com a nossa dedicação lá, hoje nós temos companheiros aí que estão no escotismo, que são chefes, e nós demos um pouco do nosso tempo, sim, para os filhos dos outros, nós demos para o nosso grupo, nós demos nos acampamentos, nos fogos de conselho, foi um momento maravilhoso, e isso ajudou muito a formar o caráter das pessoas, por isso que nós temos uns 50 no grupo hoje, são pessoas de caráter, são pessoas sinceras, são pessoas amigas. Oxalá, sabe? Se Oxalá, todas essas organizações que trabalham com crianças tivessem o mesmo espírito do escotismo, sabe? De iniciativa, de sinceridade, de amizade. Eu, mais uma vez, parabéns ao nosso grupo Olivetano, que eu faço parte dele também, sabe? Te mandou um recado. E a minha família, Cláudio, eu adoro a minha família. Toda a minha família é sensacional, viu, Cláudio? Sensacional. É está mesmo, sempre ó. ao meu lado, sempre me ajudando, viu, Cláudio? Ah, eu sei disso, isso. ó. Ela te mandou um recado aqui, Cláudio. Diz para o meu pai que o fato nos uniu mais do que nunca. Ela escreveu aqui, ó. Não sei se dá para você ler aqui, né? Obrigado. Eu não consigo ler, Cláudio. Está muito pequenininho que eu estou no telefone. Ela disse o seguinte, ó. Diz para o meu pai que o fato nos uniu mais do que nunca. É o recado que ela deu. Deu para ouvir? É verdade.
É verdade. O Marco Antônio, por exemplo, a Patrícia, o Marco Antônio nunca se recusou a ir em algum lugar. Esta semana você mesmo viu aqui em casa, Cláudio, aqueles programas de televisão, quantos nós tínhamos. E tinha muito mais do que esses, porque um dia minha esposa estava meio desesperada e ela me obrigou a jogar fora todas as entrevistas que eu tinha daqueles programas antigos de televisão, sabe? Mas ainda tem muitos aqui, e confesso que, sabe, choramos muito juntos aqui, a Adriana, o Fábio, sabe? Mas quem sofreu muito, sabe, quem sofreu demais foi a minha querida esposa Neuma. Eu não posso deixar de render as homenagens, e ela que me segurou, ela que me levou para diante, e ela que era o esteio da nossa família. E ela deixou esse exemplo que a Patrícia acabou de falar, nos uniu muito, mas quem ajudou muito nessa união e a encarar esse problema com muita altivez, com muita tranquilidade, foi a minha querida esposa Neuma, viu? Bem, pai, eu gostaria de fazer um depoimento, um testemunho perto de tudo que está sendo dito na live. Eu tenho acompanhado aqui os comentários e eu quero fazer um coro aqui, como disse o meu pai, que o nosso objetivo hoje não é ir atrás de culpados, atrás de defeitos. Nós acreditamos que o Marco Aurélio está vivo e nós queremos encontrar um Marco Aurélio vivo. As histórias do passado, em grande parte, foram investigadas, tudo que foi possível foi sondado. O Cláudio falou um pouquinho do que aconteceu nesses 35 anos. Eu quero só rememorar para vocês que praticamente em todos os programas de televisão dos últimos 35 anos nós estivemos, em termos de divulgação, jornais. Então, assim, eu quero deixar aqui, seu Ivo, para tomar a liberdade de fazer um agradecimento aos amigos da imprensa, porque, sem dúvida alguma, às vezes as pessoas acham que tudo que nós fizemos ao longo desses 35 anos é porque a nossa família teria posses. Nossa família não tem posses. A nossa família é uma família simples, de classe média, como a maioria das famílias que estão nos assistindo. O que possibilitou todas essas buscas, como o papai muito bem colocou, foi a boa vontade do povo brasileiro em nos ajudar. O senhor Ivo, o papai, ele tem, obviamente, contatos na imprensa como jornalista, então isso ajudou muito para que a gente tivesse toda essa divulgação ao longo dos 35 anos. Nós não paramos durante esses 35 anos, mas o que nos motiva a fazer uma nova investida justamente é o fato de terem decorrido os 35 anos sem nada concreto acerca do Marco Aurélio, né? Então, quando as pessoas falam, mas será que não aconteceu isso? Será que não aconteceu aquilo? É como o papai disse, nós precisamos de evidências, nós precisamos de fatos concretos. Questão de dinheiro, de fazer, por exemplo, uma conta corrente, eu concordo com o papai, eu acho isso um pouco difícil administrar isso, ainda mais no país que a gente vive, mas ao invés, talvez, de dinheiro, que as pessoas nos auxiliem com a indicação, por exemplo, de empresas, como o papai disse, que possam patrocinar um filme, que possam ajudar a levar essa divulgação a mais pessoas, né? Nós temos a página no Facebook, a minha irmã Patrícia, ela administra essa página. Patrícia, eu vou pedir, por favor, ela está acompanhando a live, que ela coloque o link, né, da página do Escoteiro Desaparecido, para que vocês vejam ali, é uma série de reportagens, inclusive os links das lives estão sendo adicionados lá, viu, Cláudio? Nós achamos, assim, fundamental toda essa divulgação que está sendo feita. O Grupo Escoteiro Olivetano, ele foi reunido agora, recentemente, por iniciativa de amigos nossos da época do grupo, também com o objetivo não só de reunir as pessoas, mas ajudar aí nas buscas em relação ao Marco Aurélio nessa divulgação. Então, nós entendemos que nós estamos vivenciando uma nova fase em relação às buscas. Nós nunca paramos, mas em grande parte as buscas foram feitas, como o Cláudio muito bem colocou,
a mérito, né, e a comando da família. Então, quer dizer, agora, inclusive com o apoio que nós estamos recebendo dessas pessoas do grupo escoteiro, de outras pessoas, a ideia é ampliar ainda mais as buscas e que as pessoas possam nos ajudar objetivamente, indicando ou empresas que possam ajudar o filme, a viabilizar um filme, ou, por exemplo, nessa questão da distribuição dos cartazes. Hoje vocês veem que acontece alguma coisa no mundo, a gente sabe assim quase que instantaneamente. Então, as pessoas que tenham, por exemplo, contatos no Google, no Facebook, que possam ajudar a viabilizar, inclusive, há novos programas de televisão de grande audiência, dos quais nós não participamos agora recentemente. Então, por exemplo, aí novos apresentadores aparecendo. Eu creio, por exemplo, muita gente fala da Globo, nós temos aí o Fausto Silva, nós temos agora um outro apresentador, o Sequeira Júnior. Quem sabe a gente não consiga novos caminhos para buscar também esses programas, né? Essa questão da ufologia, ela também é bastante importante, né? O Cláudio tem feito um trabalho primoroso em relação a teorias, a buscas, ele tem contatado uma série de pessoas, e o nosso objetivo, como eu estou dizendo, é esse, né? Que a gente venha encontrar o Marco Aurélio, venha encontrar alguma pista realmente concreta que nos auxilie. Há pessoas que estão dizendo, olha, eu tenho contato na polícia, eu posso ajudar a levar o cartaz, todo esforço é válido, né? Há uma pessoa que colocou aqui que pode levar o cartaz, por exemplo, para o Paraguai, pode ajudar a divulgar no Paraguai. Então, nós só podemos agradecer a todos vocês. Né? Eu e o Marco Aurélio, eu reforço mais uma vez, nós somos gêmeos univitelinos, então, acho que o grande trunfo que nós temos dentro da nossa família é justamente ter um irmão gêmeo, ter uma pessoa próxima, parecida, que possa dar uma ideia de como o Marco Aurélio estaria hoje. Ele pode ou não estar usando óculos, na época ele não usava óculos. Né? Ia ser muito difícil pelo problema de visão dele usar óculos, mas a nossa fisionomia pode ter mudado, obviamente, no decorrer do tempo, mas vai estar muito parecida. Então, é isso que eu gostaria de contribuir. Em relação à nossa família, o papai disse que a nossa família foi destruída por essa, mas foi por força de expressão. A nossa família, ela é muito forte, ela continua unida, continua aguerrida. Os meus irmãos, Adriana, Fábio, a Patrícia, eles sempre contribuem com as buscas, com essa questão do Marco Aurélio, também da forma como eles podem. Então, eu quero fazer um agradecimento especial também aos meus irmãos. Eu fico mais na linha de frente por ser o irmão gêmeo, e eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer. Né? Vamos dizer assim, é um preço que é uma exposição, mas é um preço pequeno a pagar se nós alcançarmos o nosso objetivo de encontrar o Marco Aurélio. Então, Cláudio, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Senhor Ivo, continuamos juntos, e eu estou aqui disposto sempre a ajudar, nós estamos ouvindo aí todas as sugestões de vocês. Obviamente, nem sempre a gente, como o papai disse, por mais que a gente tente pensar em novas estratégias, às vezes alguém vem com uma sugestão nova, com uma ideia, como agora foi a questão, de novo, da redistribuição das digitais do Marco Aurélio através das polícias. Né? Nós tivemos, por diversas fontes, a informação que realmente não há um sistema único de cadastro de digitais no Brasil. Isso tem que ser feito estado por estado, e isso vai ser feito. Bom, Cláudio, eu, inicialmente, dentro disso que o papai falou, eu gostaria de reforçar, e isso que eu falei no Marco Antônio, a minha convicção pessoal, meu pai, eu sei que ele pensa da mesma maneira. É natural que, obviamente, pelo fato do chefe Roy estar comandando o grupo, que as pessoas queiram culpá-lo pelo que aconteceu. Creio sim, obviamente, o chefe, ele era o adulto responsável pelo grupo, mas não nos passa, em momento algum, na cabeça, que ele possa ter feito qualquer tipo de mal ao Marco Aurélio.
nem que isso tenha sido de qualquer maneira premeditado. Eu volto a reforçar que outras pessoas iriam participar dessa excursão, né, dessa jornada. Essa jornada era uma prova obrigatória para que os escoteiros que estavam passando da fase de escoteiro mirim para sênior, eles recebessem a graduação de sênior. Eu não pude ir na ocasião por questão médica, eu iria ser submetido a uma cirurgia. Outras pessoas iriam, também não puderam participar. Então, nós não acreditamos de nenhuma forma que isso foi feito de foi um crime premeditado, foi alguma coisa, não. Inclusive, o próprio inquérito, ele deixa claro que é muito difícil ter ocorrido um crime por parte do chefe ou por parte dos garotos. Então, fica aqui, inclusive, a minha solidariedade a todas as famílias das crianças que foram envolvidas na época, o Salvione, o Oswaldo, o Ramatiz, né, todas as pessoas que estavam ali, a própria família do chefe Juan, porque eu sei que cada um carrega uma parcela do que eu poderia ter feito diferente. E mais do que ninguém, o chefe foi muito pressionado. Foi pressionado por muitas pessoas, pela própria polícia. Então, assim, nós não acreditamos de forma alguma que o chefe tenha qualquer envolvimento nessa questão. Ou se isso... Eu quero deixar... Pode falar, senhor. Eu quero, mais uma vez, o Cláudio e Marco Antônio, nós não temos absolutamente nada contra o Juan. Tanto que, na época, quando eu soube das coisas que estavam acontecendo lá em Piquete, logo após o dia do evento, eu liguei para a União dos Escoteiros do Brasil e pedi que mandassem um advogado para ajudar o Juan lá, porque ele estava sozinho. A gente ficava dentro do escritório, eu e a minha cunhada. Opa, acho que deu uma travada. Buscando o que aconteceu lá. Inclusive, a população se revoltou de tal forma que tentaram até fazer um linchamento dele lá. Esse é mais um outro detalhe do que aconteceu. E a única queixa que eu tenho da União dos Escoteiros do Brasil é esta, que ela se omitiu perante um chefe que estava necessitando de apoio e a UEB ficou quietinha, escondida lá. Também reconheço que, depois que tudo passou, a União dos Escoteiros do Brasil pagou a conta de luz e pagou a gasolina que foi consumida lá As pessoas iam para a Serra, passavam no posto do Lilão e diziam, eu estou indo para a Serra procurar o Marco Aurélio. Ele punha gasolina. E assim foi que tudo que aconteceu lá, os telefonemas que eu dei, eu sei que ficou muito alta a conta, e a União dos Escoteiros do Brasil pagou meu reconhecimento. Eu sou justo. Ela não fez nada para ajudar o Juan, mas ela pagou as contas. E para mim, se pagasse ou não pagasse, não ia ser mesmo, que a gente pagava, e alguém, nós do escotismo, nós íamos fazer uma vaquinha, nós íamos pagar as contas, sim, né? Mas a UEB se omitiu, lamentavelmente. Eu não sei hoje como é que está a organização da UEB, mas naquela época ela se omitiu e foi muito triste isso. Quer dizer, eu, além de cuidar do caso do Marco Aurélio, eu e a Neuma, a gente estava preocupado com o Juan, e agora? Porque ele sabe que é uma pessoa sozinha, no meio de policiais civis, militares, de bombeiros, de hipnotizadores, de todo mundo pressionando, buscando que ele confessasse uma coisa, e ninguém para ajudá-lo, sabe? Maldade não se faz com ninguém, sabe? Ainda recentemente a gente viu aqui em São Paulo um policial que quis copiar, né? Nós gostamos muito de copiar, copiamos coisas boas do Brasil e também coisas erradas. Aquele americano que matou aquele cidadão negro com o pé no pescoço. E aqui é a questão de uns 10 dias atrás, mais ou menos, um brasileiro fez a mesma coisa, subindo com os pés
no pescoço de uma senhora de 51 anos que não tinha nada a ver com a história. Ela só foi perguntar por que estavam batendo num rapaz. Agora, só que a polícia não é assim. Isso é um ou outro elemento, e esses elementos precisam ser extirpados do grupo. Não é? Eu só tenho a dizer muito obrigado à Polícia Civil, aos militares, à Polícia Federal, aos pilotos dos helicópteros, ao Dr. Bayerman, que esteve lá, Dr. Jorge, não lembro o sobrenome dele, todo mundo, Dr. Isidro, que já falecido, doutora Sandra, nos ajudou muito. Então, eu só posso dizer à polícia, que muita gente, não, a polícia faz muito, e faz muito bem. Eu apenas comentei um outro caso, que a gente precisa ser justo nas coisas. Eu só posso dizer muito obrigado a toda a polícia, a todos os bombeiros, que deram as suas vidas, ao COI principalmente, que deram as suas vidas para tentar localizar o meu filho. Não conseguiram, mas valeu o trabalho que foi feito, e alguém vai reconhecer no futuro tudo que vocês fizeram por nós. Verdade, senhor Ivo. E também eu queria destacar também que a gente tem recebido muito apoio dos moradores, das pessoas lá da cidade de Piquete. Eu tenho, né, conversado bastante com essas pessoas que querem também ajudar, colaborar, né? Nós conseguimos falar com uma pessoa que esteve num outro grupo no dia do desaparecimento, viu, Marco Antônio? Isso você não está sabendo, eu vou te falar agora. Nós, junto com o teu pai, no sábado a gente conseguiu falar com uma pessoa que muito gentilmente nos atendeu, né? E conversamos por quase 1 hora e pouco. Ele estava no dia do desaparecimento e ficou uma semana depois. Ele viu tudo, acompanhou. E o que ele disse foi o seguinte: que ele estava acampado ali no Morro do Careca e que não tinha como eles descerem tinha que passar por lá, não tinha outro local para eles descerem, né? Ele não entende também como o Marco Aurélio não chegou até lá, descendo pela aquela trilha. Ele disse que não tinha outra condição senão não passasse por ali. Ele até ficou também abismado com o desaparecimento dele, porque ele tinha certeza, né? Ele chegou a ver o grupo e ele tinha certeza que ele tinha que ter passado por ali, né? A gente falou sobre fendas, ele também ele acha que seria uma possibilidade, mas ele não acredita. Ele acredita que ele teria que ter passado por ali. Então, fica aí mais uma incógnita aí, né, Marco Antônio? Sim. Inclusive, eu quero relembrar um fato que para nós também traz grande esperança, foi que cerca de 1 ano, aproximadamente, né, o papai deve lembrar melhor a questão da data, após o desaparecimento do Marco Aurélio, nós tivemos contato, através de uma amiga jornalista, com o Chico Xavier. E o Chico Xavier, os meus pais estiveram no encontro, quer dizer, não foi uma sessão que foi feita e eles estavam lá no meio de mais pessoas. Foi uma reunião com o próprio Chico Xavier, onde ele tentou fazer contato com o Marco Aurélio, e ele disse para os meus pais que ele só conseguia fazer contato com pessoas desencarnadas, e ele não conseguiu contato com o Marco Aurélio. Então, nós tivemos muitos ufólogos, também, assim como o Cláudio, na época, o meu pai foi falar com o general Samir Uchoa, que era um dos maiores ufólogos na época, né, Cláudio? Sem dúvida. Videntes, parapsicólogos, as mais diversas religiões, o que vocês imaginarem em termos de apoio nessa área, com a Leila Alckmin. A Leila Alckmin também era uma pessoa estudiosa, fazia até trabalho para geolocalização de poços de petróleo para a Petrobras.
para vocês terem uma ideia. Ela auxiliava nesse tipo de trabalho, e nós fizemos, então, esse contato com o Chico Xavier nos enche muito de esperança até hoje, porque talvez muitos de vocês mais jovens não saibam, mas o Chico Xavier foi um dos primeiros, se não o primeiro caso de absolvição de assassinato, em 1976, de um jovem, porque ele recebeu uma carta psicografada, onde a pessoa disse que o que aconteceu foi um acidente. Então, que não houve o assassinato, e isso livrou uma pessoa da cadeia. Então, nós acreditamos muito também nessas vertentes, por isso que quando a pessoa perguntou qual é a linha de investigação, a principal linha, o Cláudio foi muito feliz, não há uma principal linha. Nós procuramos as pistas onde quer que elas possam estar. E, por nós sermos de comunicação, toda a nossa família é da área de comunicação, nós acreditamos que a comunicação é a maior arma que nós temos, é o maior trunfo que nós temos, essa união de todos, para que a gente possa buscar novas iniciativas, outras formas de auxiliar e buscar o Marco Aurélio. Quer dizer, a comunicação, ela ganhou uma relevância muito grande nos tempos atuais, devido, obviamente, à tecnologia. Hoje é muito difícil. Vocês veem que as mentiras vêm à tona, que casos complicados vêm à tona, questões políticas não passam muito tempo escondidas, né? Então, a tecnologia, aliada à comunicação, essa força de cada um numa rede de irmandade, é o que eu acho que vai propiciar que a gente venha a ter resultado em relação ao Marco Aurélio. Inclusive, dentro do grupo escoteiro olivetano, desse grupo que foi criado, estão se falando, dentro da coordenação com algumas pessoas, acerca de futuras iniciativas que vão ser originadas dentro do grupo escoteiro, como às vezes questão de um logo, questão de uma divulgação específica, busca de apoio junto a outros grupos escoteiros, outras entidades, porque as pessoas na época tinham 15, 20, 30 anos, hoje estão na casa dos 50, 60, participam de outros movimentos, têm acesso a outras pessoas, outras esferas, então está todo mundo imbuído nessa busca, e é por isso que nós acreditamos que vai ser esse esforço, né, de tantas pessoas que vai resultar em alguma novidade em relação ao caso. Eu, recentemente, no Facebook, eu recebi um contato de uma pessoa que dizia que achava que conhecia o Marco Aurélio. E ele falou, olha, eu vou ver, se eu encontrar essa pessoa, conhecer assim, de vista, na região dele. Se eu encontrar a pessoa, eu vou te mandar uma foto. Falei, pode passar uma foto, nós vamos verificar. Teve uma outra pessoa que passou uma foto de uma pessoa que estava no Paraguai, mas nós analisamos, realmente não tinha a ver com o Marco Aurélio fisionomicamente. Mas nós estamos abertos a receber todas essas informações para que possam ser investigadas da melhor forma possível. Né? A orientação que nós sempre damos, se alguém tem alguma... acha que tem alguma informação importante, relevante, procure o contato, né? Nós temos a página do Escoteiro Desaparecido, então ela é Escoteiro Desaparecido, tudo junto, né? escoteirodesaparecido.blogspot.com. Nós já colocamos aí o contato na live, o senhor Ivo colocou o e-mail dele, nós estamos centralizando também essas informações, e ao mesmo tempo, as pessoas que quiserem mandar informações para nós, dentro do possível, nós vamos verificar a todas, para verificar aquelas que possam ter alguma substância, né, que possa ser, de alguma forma, investigada. Porque hoje, obviamente, depois de todo o tempo, nós temos também contatos na polícia, e procuramos, então, vamos procurar viabilizar, de alguma maneira, uma investigação acerca de qualquer possível evidência.